Olá, graça e paz. Tudo tranquilo? Muitas pessoas têm dificuldade em distinguir o cristianismo protestante do cristianismo católico ou católico apostólico romano. Ambos os segmentos são cristianismo, porém existem algumas distinções que precisam ser feitas. E nós vamos apresentar 5 das principais distinções que existem entre católicos e protestantes. Fique com a gente! A primeira destas distinções diz respeito à mediação ou à intercessão diante de Deus, o Pai. No caso dos católicos apostólicos romanos, há a consideração da intercessão dos santos, onde o católico reza ou ora aos santos ou em seus nomes, fazendo suas petições. Existem até orações específicas ao Santo Antônio, São João, São Pedro, São Paulo, São Judas e vai por aí. E também existe a mediação de Maria, a mãe de Jesus. No caso dos protestantes, a mediação é feita exclusivamente através de Jesus, o Filho de Deus, uma vez que o protestantismo crê que todos, absolutamente todos os homens são pecadores e ninguém pode fazer ou realizar essa mediação entre os homens e Deus. Todos os homens precisam de um mediador. E tanto Maria quanto os chamados santos católicos eram humanos e pecadores como todos nós. O segundo aspecto que nós relacionamos como mais uma das diferenças entre católicos e protestantes diz respeito aos sacramentos ou às ordenanças. No caso da Igreja Católica Apostólica Romana, há a crença específica em 7 sacramentos: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção de enfermos, ordem e matrimônio. Estes sacramentos são considerados pela Igreja Católica como meios de graça e de comunhão com Deus. Por outro lado, a Igreja Protestante, de um modo geral, entende que existem não necessariamente sacramentos, mas ordenanças, e estas são 2. O batismo, que foi ordenado por Jesus, e a ceia, que também foi ordenada por Jesus, o nosso Senhor. Outro aspecto que nós, protestantes, diferimos muito do catolicismo romano diz respeito à autoridade. No catolicismo, a autoridade é da Igreja enquanto instituição, tendo como seu líder supremo um homem, o Papa. Uma vez que os católicos acreditam na sucessão apostólica, em que os cristãos católicos acreditam que os bispos da Igreja Católica possuem uma linhagem direta com os apóstolos de Jesus Cristo, especialmente com o apóstolo Pedro, e que o Papa seria o seu sucessor direto na medida em que é substituído. Entre os protestantes, a autoridade última para a Igreja é a Bíblia, a Palavra de Deus, a Escritura, tendo como seu líder máximo ou como seu Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. O outro aspecto no qual católicos e protestantes diferem diz respeito ao culto ou à liturgia. Entre os católicos há uma caracterização litúrgica muito mais formal e ritualística, dando ênfase, obviamente, aos sacramentos. Entre os protestantes, devido a uma variedade muito grande de igrejas ou de denominações, a forma de culto ou a liturgia é muito diversificada. Em alguns casos, há uma formalidade e, em outros casos, uma informalidade. Depende muito da denominação. Em quinto e último lugar, a grande diferença está no que se refere à salvação ou o acesso à salvação.
Entre os católicos, leva-se em conta 3 aspectos muito importantes. Primeiro, o processo contínuo que envolve a graça de Deus. Segundo, a obediência ou a observância aos sacramentos. E terceiro, a participação e a obediência também aos ensinos da Igreja. A salvação é alcançada através desses 3 meios. Já entre os protestantes, a consideração é exclusiva de que a salvação é alcançada apenas pela graça de Deus, mediante a fé, não através de quaisquer obras, mas apenas pela fé, considerando a obra exclusiva que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Obviamente, existem outras diferenças entre católicos e protestantes, justamente devido às ramificações que são oriundas de divisões do próprio cristianismo. No caso da Igreja Católica, aconteceu algum tipo de separação com relação aos carismáticos e dos carismáticos outras linhas, outros segmentos. Entre os protestantes, depois da Reforma Protestante, aconteceram divisões e hoje nós temos protestantes tradicionais históricos, pentecostais, neopentecostais, contemporâneos, de modo que, dependendo da ramificação que se fala, podem haver muitas diferenças também. Mas, por ora, são essas as principais diferenças entre protestantes e católicos. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe, receba meu ósculo santo e até o próximo vídeo.